Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto Educa Balsas. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Tá? Essa aula é direcionada aí para os alunos do oitavo ano, unidade temática álgebra. E hoje vamos resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo que possam ser representados por sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. Nós vamos aprender a compreender o significado de um sistema de duas equações de primeiro grau em diferentes contextos, representar um sistema de duas equações de primeiro grau por retas no plano cartesiano, resolver sistema de duas equações de primeiro grau por diferentes estratégias, utilizar sistemas de equações de primeiro grau para modelar e resolver situações, problemas em vários contextos e elaborar problemas que envolvam o sistema de equações do primeiro grau. De início aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui vamos tentar modelar esse problema, ou seja, desenvolver uma expressão algébrica, uma equação, que represente esse dado problema aqui com essas variáveis aqui que ele está apresentando, certo? Vamos ver esse exemplo 1, vamos ler com atenção ele, tá? Para a gente entender o objeto aqui do nosso estudo. Em um estacionamento, há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas, tá? Então, somando a quantidade de carros e motos, são 14 veículos. E somando a quantidade de rodas, tanto de carros e de motos, dá um total de 48 rodas, certo? Determine um sistema de equações em que x represente a quantidade de carros e y a quantidade de motos, tá? Nós vamos o quê? Nós vamos modelar essa situação aqui, vamos desenvolver equações que representem esse problema, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui. O x aqui indica a quantidade de carros, né? Y a quantidade de motos. Vamos ver o iniciozinho do problema aqui, ó. Então ele diz o seguinte, que nesse estacionamento há carros e motos. Então, e que totalizam 14, não é isso? Então, eu posso dizer o seguinte, que se x representa a quantidade de carros, se eu pegar a quantidade de carros e somar com a quantidade de motos, que é representada por y, eu vou chegar nesse valor de 14, não é isso? Ó, a quantidade de carros mais a quantidade de motos é igual a 14, certo? Beleza. E o total de rodas, somando-se aí a quantidade de rodas dos carros e motos, dá 48, não é isso? Então vamos pensar aqui, um carro tem quantas rodas? É um carro normal, né? Tem quantas rodas? Tem 4 rodas, certo? E a moto não são 2? O x ele indica a quantidade de carros. Então o que a gente vai fazer? Então cada carro tem 4 rodas. Então, para representar a quantidade de rodas só de carros, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer 4 vezes x quantidades de carros, não é isso? Mas, para representar a quantidade de rodas só de motos, eu posso dizer o seguinte, cada moto são 2 rodas, então é 2 vezes a quantidade de motos. Então, se eu somar as quantidades de rodas de carros e de motos, dá um total de 48 aqui, de acordo com o exercício. E isso aqui que eu acabei de fazer é um sistema de equações, ó. Um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Incógnita é o quê? É esse valor desconhecido. No caso aqui, o que eu tenho, a incógnita x e y. Eu desconheço as quantidades de carro e de moto. O que é oferecido para mim aqui no problema é somente uma soma, não é isso? Uma soma da quantidade de carros e motos, dá 48, e a soma das rodas. Não é isso que vai depender da quantidade de carros e motos também. Tá? O que nós vamos aprender nessa aula aqui são métodos de resolução desse sistema de equações. Aqui a gente viu um caso básico de modelagem. A gente está fazendo um modelo matemático desse problema. Tá? Vamos lá, vamos para a próxima situação aqui. Ó.
Usando as letras x e y para representar as incógnitas, olha, esses números desconhecidos, estabeleça o sistema de duas equações do primeiro grau associada a cada uma das situações a seguir. Vamos lá. Dois livros custam R$60 e o preço de um deles é igual ao dobro do outro. Vamos lá, vamos desenvolver, do mesmo modo que fizemos no exemplo anterior, um sistema que represente essa situação. Eu vou dizer o seguinte, ó, são dois livros, né? Eu vou dizer assim, o livro X, não é isso? Custa um determinado valor. Esse é o preço do livro X. O livro Y custa outro valor, certo? Y reais, certo? Eu sei que somando-se os valores dos dois livros, no total dá quanto? R$60. Então, ó, X mais Y é igual a 60, tá? É isso que o exercício diz, ó, juntando-os, aliás, custam juntos R$60, certo? O que ele diz mais aqui? Ó, o preço de um deles é igual ao dobro do preço do outro. Então, como é que a gente pode representar isso aqui? Ó? O preço de um deles, então, vamos lá, o X é igual duas vezes, né? Isso, o dobro, né? Duas vezes o preço do outro, ó. 2 vezes Y. Então, pronto, aqui já tem, ó, a representação aqui, né, por meio de um sistema, né, isso, de equações com duas incógnitas desse problema aqui, tá? Vamos lá, vamos aqui na letra B. A soma das idades de Theo e Fernanda é 9. Vou fazer o seguinte, vou chamar o Theo de X. Ele tem a idade X, tá, ó, não sei a idade dele é X. E a idade de Fernanda é Y. Ele está dizendo o seguinte, que somando a idade dos dois dá 9 anos. Então, vamos lá. X mais Y é igual a 9. Enquanto a diferença entre idades é 3 anos, sendo o Theo mais velho. Então, bora pensar aqui. O que é a diferença mesmo? Diferença é subtração, não é isso? Então, ele quer dizer necessariamente o seguinte. Se eu pegar a idade de Theo e subtrair pela idade da Fernanda, o valor dá 3. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. X, que é a idade de Theo, menos Y, que é a idade da Fernanda, dá 3. Pronto, temos mais um exemplo aqui de modelagem de um problema que envolva equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Certo? Aí vamos lá. A solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, não é isso? A solução do sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas x e y, por exemplo, é um par ordenado x, y, que é a solução tanto da primeira equação como da segunda. É isso que nós vamos ver. Vamos começar a ver os métodos de resolução desse sistema, certo? Ele vai ser um par ordenado. O que é um par ordenado? O par ordenado ele é composto por um valor x e um y, não é isso? Eu tenho aqui primeiro a abscissa, esse outro é a ordenada, tá? Então vamos lá. Os métodos de resolução. São 3 os básicos. Método da adição, substituição, comparação. Nós vamos ver cada um deles, tá? Vamos lá, vamos começar pelo método da adição. Determine a solução do sistema de equações do primeiro grau nas incógnitas x e y. Tá? Aqui já tem um sistema prontinho, ó, lá, antes, nos exemplos anteriores que nós fizemos a modelagem, né, isso, do problema. Então, nós pegamos um problema e transformamos ele num sistemazinho de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Né? O que a gente vai se concentrar agora é na resolução, em descobrir qual é o valor de x e y aqui do nosso sistema. Primeiro método da adição. Em que consiste o método da adição? Como o próprio nome já sugere, nós vamos somar as duas equações, tá? Vamos somar essas duas equações aqui. Então, o que eu tenho? Ó, x mais y igual a 22. E aqui, ó, x menos y igual a 8. O que acontece se eu somar isso aqui? Ó? X mais x dá 2x. Agora aqui, ó, mais y menos y. O que vai acontecer aqui? Ó, vai cortar.
Aí vai sumir. Esse é o sentido da resolução pelo método da adição. Uma das duas variáveis, ela vai ter, aliás, uma das duas incógnitas vai ter que sumir, tá, do cálculo. Eu vou ter que eliminar ela do cálculo. Para esse exemplo, estava bem simples, porque aqui eu tenho valores opostos, né? Isso nem sempre vai acontecer dessa maneira. Quando não acontecer dessa maneira, aí nós vamos ter que multiplicar por um determinado valor que torne esses dois valores opostos, tá? Que torne esses dois valores opostos para poder cortar, certo? Mas, de todo modo, ou tem que ficar só a incógnita x ou y para poder ter condições de resolver. Então, vamos lá. X mais x dá 2x, mais y menos y, elimino. Somando o outro vai dar quanto? 22 mais 8 dá 30. Então, o que eu fico aqui? 2x igual a 30. Então, pronto, é só concluir. Então, 2x igual a 30, passo 2 dividindo, vai ficar quanto? 30 dividido por 2, x igual a 15. Certo? Aí vamos lá. Já descobri o valor de x, preciso descobrir o valor de y, tá? Então, para descobrir o valor de y, eu vou pegar esse 15 e vou substituir em qualquer uma das duas equações, tá? Você escolhe qual que você quer substituir. Eu vou substituir na de cima. Então, vou pegar essa equação, x mais y igual a 22. E onde tem x, eu vou substituir agora por 15. Vai ficar como 15 mais y igual a 22. Logo, y vai ser igual a 22, passa 15 para o outro lado, né, da equação. Então, está positivo, vai negativo, menos 15. Y igual a 22 menos 15, que dá 7. Pronto. Aqui eu tenho minha solução. É um par ordenado, x e y. Solução vai ser o quê? 15 e 7. Lembrando sempre que eu coloco sempre o x primeiro, depois o y, tá? Certo? A sequência é essa. Então, vamos lá. Agora, vamos ver o método da substituição, tá? Então, você vai perceber que o nome do método, ele tem tudo a ver com o procedimento. Então, tu pode já fazer essa associação. A adição, eu somo, substituição, o que vem na tua cabeça? Eu vou ter que fazer uma substituição, é isso que tu vai fazer de fato, tá? Então, vamos lá. Agora, nesse método, você vai ter que isolar uma das duas incógnitas. Você escolhe, você quer isolar o x ou y em uma das duas equações, tá? Eu vou pegar essa equação de cima e o que eu vou fazer? Vou isolar o y, tá? Vou isolar o y. Então, como é que vai ficar? Y é igual a 26, vou repetir o 26. Vou passar o 2x para o segundo membro. Mais 2x, vem para cá, menos 2x. Como é que vai ficar? Onde você vê aqui y, você vai substituir por 26 menos 2x. Então, x menos 26 menos 2x igual a 4. Certo? Só substituir. Tinha um y aqui e no lugar do y eu coloquei 26 menos 2x. Então, vamos lá. Então, agora, x, menos com mais dá menos. Vou repetir o 26, jogo de sinal aqui, menos com menos dá mais. 2x igual a 4. Vou isolar as incógnitas em um lado da equação. Vou passar os outros valores para o segundo membro. Então, vamos lá. Vai ficar x mais 2x, 3x, igual 4. Menos 26 vai para o segundo membro, mais 26. Então, fica o que aqui? 3x, 4 mais 26 dá 30. X é 30 dividido por 3. X dá 10. Descobrimos o valor de x. Agora, vamos calcular o y. Vou fazer o mesmo. Vou pegar 10 e vou substituir aqui no lugar do x, certo? Então, vamos lá. Y é igual a 26 menos 2 vezes 10. Y é igual a 26 menos 20. Y dá
6. Então, x é igual a 10, y é igual a 6. Par ordenado 10, 6. Solução, o x é 10 e o y é 6. Beleza, vamos lá. Mais um método, método da comparação. Ó. Novamente, o nome tem tudo a ver com o procedimento que você vai fazer. Você vai comparar as duas equações aqui, no caso. Tá? No método da substituição, eu isolei a incógnita somente de uma das equações. Nesse método aqui agora, nós vamos isolar a incógnita nas duas equações. Vamos isolar aqui primeiro, nessa equação de cima, o y, o x, tanto faz, tá? Eu vou escolher o y novamente aqui. Então, vou isolar o y, vai ficar como? O y igual, aí vamos lá, menos 5, aí ó, 3x vai para o outro lado, menos 3x. Então, y igual a menos 5 menos 3x. Vou isolar o y agora aqui embaixo. Vai ficar como? Ó, 2y, aliás, menos 2y igual a menos 1, passa 5x para o outro lado, menos 5x. Aqui eu vou multiplicar logo por menos 1, tá? Para a gente tirar esse sinal de menos aqui do primeiro membro. Multiplicando por menos 1, vou ter 2y, que é igual a 1 mais 5x. Agora eu quero que fique só y aqui desse lado, tá? Então, vou passar esse 2 dividindo. Vai ficar como? 1 mais 5x, ó, passa 2 dividindo. Então, o que é que eu tenho aqui? Para a primeira equação, eu encontrei que y é igual a menos 5 menos 3x, certo? Olha aqui, ó. Primeira equação. Para a segunda, eu encontrei que y é igual a 1 mais 5x sobre 2. Então, como é que vai ficar? Ó? Agora, se y é igual a menos 5 menos 3x e y é igual a 1 mais 5x sobre 2, então eu posso igualar, né? Os dois são y, não é isso? Então, vai ficar como? Menos 5 menos 3x vai ser igual a 1 mais 5x sobre 2. O que a gente vai fazer agora aqui? Ó? Vamos multiplicar cruzado, não é isso? Então, vamos lá. Ó. Aqui tem dois caminhos, né? Você pode tirar o MMC também. Vou multiplicar cruzado, está mais fácil aqui, tá? Então, ó, vou pegar o 2 e vou multiplicar por tudo que está aqui no primeiro membro. 2 vezes menos 5 menos 3x igual. Aqui é como se tivesse 1, tá? Ó. Uma fraçãozinha com 1 no denominador. Porque como um elemento neutro, tanto faz ele aparecer aqui como não. Tá? Não vai fazer diferença. Mas a compreensão de que é 1 aqui embaixo vai facilitar, porque agora eu vou ter que multiplicar cruzado esse aqui, ó. Tá? Tem que multiplicar esses extremos aqui. 1 mais 5x vezes 1, que dá 1 mais 5x, né? Vamos multiplicar aqui, fazer a distributiva. Mais com menos dá menos, 2 vezes 5, 10. Mais com menos dá menos, 2 vezes 3, 6. Que é igual a 1 mais 5x. O que a gente vai fazer agora? Vamos isolar as incógnitas. Vou passar o 5 para o primeiro membro. Vai ficar como? Já tenho aqui o menos 6x, menos 6x. Passo o 5 para o primeiro membro, vai ficar menos 5x. Igual a 1. Agora, vamos lá. Menos 10 vai para o segundo membro, mais 10. Então, o que eu tenho aqui, olha, menos 6 menos 5 dá menos 11, menos 11x. 1 mais 10 dá 11. Vou multiplicar por menos 1, vai ficar 11x igual a menos 11. Vamos lá, continuando aqui. Aí, x vai ser quanto? Já tenho menos 11, passo 11 dividindo. Logo,
x vai ser menos 1. Menos com mais dá menos, 11 dividido por 11 dá 1. Agora, o que eu vou fazer? Para descobrir o y, eu vou escolher uma das duas equações. Vou escolher a mais simples, né? É isso, vou escolher essa de cima. Então, vamos lá. Como é que vai ficar y? Y vai ser menos 5, menos 3 vezes menos 1. Y vai ser igual a menos 5, menos com menos dá mais, 3 vezes 1 dá 3. E y vai ser igual a menos 5 mais 3, que dá menos 2. Solução vai ser o quê? Ó? O x menos 1 e o y menos 2. Pronto, essa aqui é a nossa solução. Vimos os 3 métodos, tá? Agora, vamos fazer um exercício aqui, agora que envolva tanto a parte da modelagem, como a parte da resolução, tá? Vamos fazer os dois agora. Então, vamos pensar aqui. Carlos pensou em 2 números, tá? A soma entre eles é 175 e a diferença, ou seja, a subtração entre eles é 43. Quais são os números em que Carlos pensou? Então, vamos lá. Eu não sei que números são esses, não é isso? Então, vamos representar eles aí por letras. São as nossas incógnitas, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro número que Carlos pensou é o número x. Quando somado com o outro número, y, o resultado dá quanto? 175. Agora, esse mesmo número, quando subtraído pelo outro que ele pensou, dá um total de 43. Olha aqui nosso sistema. O método, você escolhe. Por isso a importância de compreender os 3 métodos, porque você vai utilizar aquele que for mais conveniente para o problema, que você perceber que o caminho é mais fácil. Aqui, pela forma em que se apresentam as equações, o método mais fácil para resolver seria o da adição, porque percebe que eu já tenho 2 incógnitas aqui, ó, com sinais opostos. No que eu some essas 2 incógnitas, elas vão sumir já, tá? Então, vou resolver aqui pelo método da adição. Como é que vai ficar pela adição? X mais y igual a 175, somado com x menos y igual a 43. Então, x mais x dá 2x, corto, 175 mais 43. Vamos fazer aqui no cantinho. Ficar bacana. 5 mais 3 dá 8. 7, 4 dá 11, vai 1. 218. Beleza, vamos lá. Aí passo 2 dividindo, não é isso? Ó. Então, x é 218 dividido por 2. Vamos fazer essa continha. 218 dividido por 2. Vai dar quanto? Ó? Vamos lá. Um número por multiplicar por 2 e dá 2 é 1, não é isso? 1 vezes 2 dá 2. E 2 menos 2 dá 0. Vou baixar o 1, certo? 1 não dá, né? Então, eu vou fazer aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui um zerinho. Vou colocar aqui, baixar o 18 também. E vai ser quanto? 9, não é isso? 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0. Então, 218 dividido por 2 dá 109. Então, ó, o primeiro número que o Carlos pensou é 109. Vamos ter que descobrir o outro, né? Para descobrir o outro número, vamos escolher qualquer uma das duas equações, tá? Qualquer uma das duas que você escolha vai dar o mesmo resultado. Então, vamos fazer com qual? Vamos pegar essa de cima, né? X mais y igual a 175, não é isso? Eu já sei que x é 109, então 109 mais y igual a 175. O que eu vou fazer? Isolo y, passo 109 para o outro lado, ó, 175 menos 109. E vamos ver aqui quanto é que vai dar isso, né?
175 menos 109. Então vamos lá. 5 não dá é 15, né? 15 menos 9 dá 6. Como eu peguei emprestado aqui, agora é 6, né? 6 menos 0, que dá 6. Então o resultado é 66. Então y igual a 66. Como é que vai ficar nosso par ordenado? Solução x 109 e y 66. Tá aí, nossa solução. Bem, chegamos no final de mais uma aula. Espero realmente que vocês tenham compreendido o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vai ser bastante útil aí no decorrer do ano, no decorrer dos próximos conteúdos. E a gente se encontra na próxima aula. Até lá, galera. Valeu. Tchau.